Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada. Quero pedir para você se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar com os amigos, fazer comentários no que fizer sentido, no que vocês quiserem que a gente desenvolva mais conteúdo, para que a gente possa continuar no projeto desse canal, que é a democratização de acesso aos conteúdos voltados para o cuidado de si, para processos terapêuticos, principalmente terapias corporais, que é a minha fonte aí de estudo e área de atuação. A conversa de hoje vai ser sobre uma planta muito especial, considerada a grande planta do feminino, que é a Artemisia. Não sei aqui se você já ouviu falar sobre essa planta, a gente tem diversas formas e possibilidades de uso, eu vou falar hoje de algumas dessas possibilidades e do que a Artemisia vai trazer para esse trabalho de autoconexão e reequilíbrio do nosso feminino. Ela é muito indicada para processos voltados para as questões menstruais e para desequilíbrios do feminino. Então, quando a gente fala de síndrome de ovário policístico, miomas, endometriose, problemas com a menstruação, TPMs muito fortes ou incapacitantes, cólicas menstruais. Então, não que ela seja, assim, a caixinha de surpresa que vai cuidar de tudo, mas ela atua nesse processo de reequilíbrio com a nossa energia feminina. Apesar dos problemas serem diversos, os desequilíbrios poderem ter diversos nomes e se manifestarem de diversas formas, dentro da medicina chinesa a gente tem uma questão muito pontual, que é diversos problemas, uma única solução para situações de desequilíbrio, a gente precisa reequilibrar a energia. Então não importa muito qual é a manifestação em si dela. Se você cuidar de um processo de reequilíbrio com essa energia, você consegue minimizar as ações desses efeitos dos desequilíbrios. Então por isso que parece, né, que é uma grande chave para diversos processos, mas é justamente por esse viés da questão do reequilíbrio e reconexão com essa energia feminina. Importante a gente pontuar, quando se fala de energia feminina, eu vou até trazer para ilustrar um pouco uma canção, só que como eu não sei cantar, eu vou falar ela em forma como se fosse recitando um poema, que diz a seguinte estrofe: Vim aqui para saudar força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. Essa é uma música de uma artista chamada Dan Sonora, que eu gosto muito, e que ela traz justamente essa visão da multiplicidade dessa força feminina. Muitas vezes, quando se fala feminino, se pensa compaixão, amorosidade, compreensão, caridade, acolhimento, maternidade, mas muito se esquece também desse outro lado da força feminina, a força da guerreira, a força daquela mãe que cuida e protege os seus filhotes, os seus filhos a todo custo. Então, toda essa força que também tem esse potencial de balançar toda a terra com o seu ronco, com o seu rosnado, também habita ali aquela força carinhosa, acolhedora. Então, a gente tem essa multiplicidade de papéis dessa força feminina, a gente poderia até dizer de arquétipos desta força feminina. Importante dizer isso para que a gente não fique sempre naquele lugar comum de amorosidade, de que eu tenho que ser amorosa, compassiva. Não, também habita toda essa força, essa potência que muitas vezes a gente também precisa resgatar, também precisa trazer à tona para gerar um processo de reequilíbrio com essa força. É muito comum que processos de desequilíbrio que acabem culminando nesses processos físicos de síndrome de ovário policístico, miomas, entre outros que eu já falei aqui, ela venha justamente por essa dificuldade de relação com a nossa energia feminina, com a nossa dificuldade do ser mulher, que passa por aspectos culturais, que passa por processos históricos. Então, existe uma gama de questões que a gente acaba assimilando, que estão além do nosso corpo, mas que afetam o nosso corpo o tempo todo, gerando inclusive esses processos de desequilíbrio na nossa relação com a nossa própria menstruação, com os nossos ciclos, com os nossos processos cíclicos. E a Artemisia, então, é uma planta que ajuda a restabelecer essa conexão. Eu indico muito nos processos que eu trabalho de reconexão com a energia feminina e de elaboração dessa força toda,
que as mulheres utilizem em alguns momentos pontuais do processo terapêutico essa planta. Uma indicação que eu posso deixar aqui de pronto é que a gente possa utilizar principalmente quando tem aquele processo daquela TPM mais dolorida ou aquela menstruação mais difícil que fica ali dias e dias, você sofrendo e parece que não vem, parece que vai vir, mas não vem, parece que vai vir a menstruação, mas não vem. Então, a Artemisia, ela tem, num primeiro momento, já posso dizer, essa potência de incentivar o corpo a fazer a liberação. Lembrando que a menstruação, como a gente já disse aqui em outros momentos, ela não é uma liberação apenas física, apenas do sangue. Ela também é uma liberação psíquica e emocional. Então, a Artemisia ajuda a soltar o que precisa ir embora junto com essa menstruação. Então, isso faz parte do processo. O que eu aconselho é mais ou menos de 3 a 4 dias antes da menstruação. Poder tomar, por exemplo, um dos usos dessa planta é no formato de chá. Geralmente a gente encontra a Artemisia seca, então você vai pegar um punhado da erva seca, ferver uma quantidade para uma xícara de chá de água, ferve, desliga, coloca a planta, deixa mais ou menos repousar uns 5 minutinhos, não precisa deixar muito tempo, porque ela acaba desenvolvendo ali substâncias que deixam o chá mais amargo, então não tem essa necessidade de muito tempo de infusão, coisa de 3 a 5 minutos, ela já solta a substância e você pode ingerir o chá. Geralmente eu faço a utilização dele sem açúcar mesmo, mas você pode, se preferir fazer com açúcar, também não teria maiores problemas. Açúcar, adoçante, o que você utiliza para adoçar normalmente. Pode ser mel também, que já é mais natural. Então, fica a dica. Então, um dos usos é o formato do chá. E aí, como eu disse, 2, 3, 4 dias antes da menstruação, você pode fazer esse processo para auxiliar. Uma outra forma de utilização da Artemisia também são os banhos energéticos. Então, você pode fazer ferver uma quantidade maior de água, ou fazer uma quantidade menor com uma situação mais concentrada, como se você fosse fazer um chá, só que você vai colocar um pouco mais de erva para você fazer realmente um preparado mais concentrado. E aí depois, ou você faz já a quantidade que você vai usar para o banho, ou se você for ferver uma quantidade numa panela menor, você pode fazer também e diluir na hora que você vai fazer o seu banho, você dilui na água quente do chuveiro mesmo. Então você entrou para tomar banho, já coloca no balde a infusão que você preparou, sem as ervas, pode descartar as ervas, e aí você coloca só água coada, junto com água do chuveiro, para ter ali mais ou menos 3/4 de balde, de um balde de tamanho médio, para você poder fazer o seu banho. Vai tomar o seu banho de higiene normal, e depois finalizar, desliga o chuveiro e finaliza com um banho de ervas por cima, e aí seca minimamente, quanto épocas de calor você pode secar naturalmente, ou só dá aquelas batidinhas de toalha, para tentar deixar essa erva conectar com o seu corpo o maior tempo possível. Uma terceira opção de utilização é o processo de vaporização. Eu vou fazer um vídeo específico ensinando como você pode fazer uma vaporização de útero na sua própria casa, utilizando inclusive a Artemisia como uma das opções de ervas, porque existem diversas ervas para diversas situações diferentes, mas isso eu vou falar especificamente no vídeo sobre vaporização. E uma quarta e última utilização, que eu gosto bastante de indicar, principalmente agora nessa época de inverno, que às vezes até a questão do banho fica mais difícil fazer, ou às vezes não dá muito tempo, seria fazer o mesmo processo que você vai fazer para o banho, só que como escalda-pés. Então, você vai deixar ali numa temperatura agradável para quente, não que queime o seu pé, e vai ficar nessa infusão ali com os pés nessa água com a Artemisia. E aí você pode até deixar as ervas junto, mais ou menos de 10 a 15 minutos. Você conseguir ficar até 20 minutos, mas mais ou menos seria o tempo em que a água acaba esfriando. É importante a gente saber que o escalda-pé é uma técnica muito antiga, parece coisa de vó, mas que funciona muito porque a gente tem nos pés muitos receptores energéticos. Fora isso, o pé, a gente tem ali pontos reflexos que conectam com o corpo todo, principalmente para aquecer energia de rim. Então, nessa época de frio, quando a gente estiver com pés gelados, próximo de menstruar, cólicas, pré-menstruais, tudo isso você pode utilizar a questão do escalda-pé, porque vai ajudar nesse aquecimento do útero, aquecimento de toda essa nossa parte baixa, e aí também vai ajudar com esse processo de liberação, principalmente quando a gente está falando aí de menstruação. Existem outros desequilíbrios específicos que a gente faz tratativas bem específicas, mas acho que para ter um conhecimento minimamente, para poder começar a utilizar essa planta, seriam essas 4 formas de utilização. Então fica aí a minha dica de hoje, para que você possa começar a conectar com a força dessa planta, que é maravilhosa. É conhecida muito como a planta do arquétipo da mulher guerreira, da
da mulher selvagem. Então, toda vez que a gente precisa conectar com esse feminino mais íntimo, que a gente chama desse arquétipo mesmo da mulher selvagem, tá aí o livro que eu sempre comento para vocês. Mulheres que Correm com os Lobos, que é um mapa de jornada, que inclusive vai dando mapas e trilhas e caminhos para que a gente conecte com esse arquétipo da mulher selvagem. E uma questão que pode auxiliar com todo esse movimento é essa tratativa das plantas, das ervas que vão acionando esses arquétipos e cuidando dos nossos processos energéticos. Então essa foi a dica de hoje. Deixe aqui nos seus comentários se você já utiliza essa planta, se você já conhecia, como que foi a sua experiência ao utilizar alguma dessas 4 possibilidades, ou se existem outras possibilidades que você já utilizou a Artemisia, para que a gente possa continuar fazendo as trocas aí necessárias para a continuidade do canal. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje e eu te vejo no próximo vídeo.